boa tarde. São 14 horas e 33 minutos do dia 28 de agosto de 2001 e esta é mais uma transmissão ao vivo da TV Fazesp. O assunto do programa de hoje é a Bolsa Eletrônica de Compras, BEC. Com um investimento de R$ 3.700.000, a BEC foi lançada em setembro de 2000 e está completando seu primeiro ano de existência. Ferramenta importante no processo de modernização dos negócios do Estado, a BEC nasceu com o objetivo de agilizar as compras e as cotações públicas do governo estadual. Ao completar um ano, a BEC já conta com mais de 35 mil fornecedores cadastrados e a estimativa é de que até o final de 2001 sejam comercializados algo em torno de R$ 30 milhões via Bolsa Eletrônica. Para falar sobre a BEC, eu tenho aqui ao meu lado dois convidados da Secretaria da Fazenda. O Adriano Pereira de Queiroga, que é diretor do DCC, Departamento de Controle de Contratações, e a Lucila Pinto, que é consultora do projeto de implantação da BEC. Na nossa plateia, aqui no estúdio, temos representantes das Secretarias da Saúde, da Educação e da Segurança Pública, além de fornecedores que participam da Bolsa Eletrônica de Compras. Obrigada a todos pela presença. Hoje nós temos também um repórter na telesala de Osasco, que daqui a pouquinho vai estar conversando conosco. E você que está aí na sua telesala pode entrar em contato conosco para fazer perguntas aos nossos convidados, dar sua opinião, trocar ideias, tirar suas dúvidas. Mas não deixe para depois. Quanto mais cedo você mandar a sua pergunta, maiores as chances de que ela seja respondida ainda durante o programa. O número do fax é 3874-9454 e o nosso endereço eletrônico é tvfazesp@tvcultura.com.br. Qualquer dúvida, peça ajuda ao responsável pela sua telesala. E eu começo fazendo a primeira pergunta para o Queiroga. Queiroga, quantas unidades gestoras estão participando das cotações eletrônicas hoje e quanto já foi comprado por esse sistema desde o início da BEC? Legal. O Estado tem cerca de 1.000 unidades que fazem compras. Hoje na Bolsa a gente tem operando, já operaram pela Bolsa esse ano, pelo menos 400 delas. Nós operamos este ano 5.200.000, com um negócio fechado pouco mais de 4 mil, com a diferença em torno de hoje R$1.170.000 de economia orçamentária e financeira para o Estado. Quer dizer, além dessa economia de valores, nós temos também uma economia de processo, porque o sistema é muito rápido e você tem um processo muito mais rápido e transparente. Então, são vários aspectos que a gente vai estar discutindo aqui hoje, certamente. Ok, muito obrigada, Queiroga. Nós vamos fazer uma correção no número do fax. Anote aí, por favor, o número do fax para envio da sua pergunta é 3874-3454. Por favor, 3874-3454. Queiroga, já que você falou em economia do tempo de processo, a qual você se referiu agora, tem um caso real que se tornou muito conhecido, que é o da compra dos garrafões de água mineral. Nós já mostramos esse caso aqui na TV Fazesp, no programa de lançamento da BEC em setembro de 2000, como exemplo de até onde a burocracia pode ir, causando perda de tempo e de dinheiro. Talvez alguns dos nossos telespectadores não tenham conhecimento desse caso. Por isso, agora nós vamos exibi-lo novamente. Vamos lá? Alô, Dema? Um órgão público precisava comprar garrafões de 20 litros de água mineral sem gás. Foi aberto então o processo de licitação, que de seu início até o termo de aditamento demorou 173 dias. Foram 5 publicações no Diário Oficial, 230 folhas, num total de mais de 2 quilos de papel, 456 vistos e assinaturas e 7 exames de auditoria. Acredite, se puder. Pois é, acredite porque aconteceu mesmo. E é justamente para fazer com que casos como esse não voltem a ocorrer que o Estado iniciou, de forma mais acentuada a partir de 1995, uma ampla modernização. A Bolsa Eletrônica de Compras faz parte desse processo. Queiroga, a adesão de várias secretarias de Estado mostra que a modernização é para valer de fato, não é mesmo? Sim, a gente tem
uma adesão maior em algumas secretarias, menores em outras, mas de uma forma geral o Estado hoje se modernizou, todas as secretarias estão equipadas em condições tecnológicas de atender e acompanhar esse processo do Estado todo. Então, de um modo geral, a adesão é importante e tem sido forte no Estado. Certo. Desde fevereiro de 2001, a Secretaria da Segurança Pública participa das cotações eletrônicas para compra de produtos e equipamentos. De lá para cá foram mais de 900 ordens de compra, cerca de 5 mil itens adquiridos, envolvendo um valor superior a R$2.200.000. O Coronel João Valério é o coordenador do Grupo Setorial de Planejamento de Segurança Pública e o Major Maurício Rodrigo é o responsável pela distribuição orçamentária para as unidades da Polícia Militar. Coronel Valério, boa tarde. Obrigada pela sua presença no nosso programa. Eu gostaria de te perguntar o seguinte: as unidades da Secretaria da Segurança Pública têm autonomia para efetuar as suas compras? Sim, as unidades da Secretaria da Segurança Pública, num total de 200 unidades, localizadas nas principais cidades do Estado, todas têm autonomia para executar suas despesas. Major Rodrigo, na sua opinião, a ABEC tornou mais ágil o processo de compra, o trabalho de compra dentro da Polícia Militar? Ela tornou mais ágil, né? Evitou aquele problema do funcionário se deslocar para pegar, ir nas empresas, cotar os preços. Então, o sistema todo ele ficou mais ágil para todos, desde o início, né? Desde o início do processo até a finalização do processo. Estava sendo falado a respeito da economia do tempo do processo. É, economia do tempo de processo. Realmente economizou bastante. E o gasto também com material, com papéis, tudo isso é uma economia para o Estado, realmente. E na sua opinião, houve economia de dotação orçamentária quanto às compras efetuadas via ABEC? Houve sim, houve bastante economia, a gente está calculando em torno aí de 20%, comparando os itens que foram comprados anteriormente pelo sistema normal e agora pela ABEC, essa economia a gente está em torno de 20%, uns mais, outros menos, sempre em torno disso. E que tipo de produtos a PM compra através da ABEC hoje? Os principais produtos adquiridos são para a frota. Hoje nós compramos pneus para viaturas, peças. Em segundo lugar aí nós temos a parte aí de informática, material de informática e posteriormente a questão de papéis, né, folhas e por último aí com menor escala a parte de produtos de limpeza. Certo, muito obrigado, Major Rodrigo. Coronel Valério gostaria de fazer uma pergunta para o Queiroga, por favor. Queiroga, nós gostaríamos de saber, particularmente na segurança pública e especialmente na Polícia Militar, se há algum estudo para incluir na ABEC serviços, particularmente de manutenção da frota. Ok, Coronel. O decreto que instituiu a Bolsa, ele previu inicialmente só a questão de materiais. É uma parte cultural que eu acho que tem que ser vencida no Estado. Primeiro, trilhar esse caminho com os materiais, que é um processo mais fácil, mais simples. E, posteriormente, eu quero crer que o ano que vem a gente consiga implementar a parte de serviço. Mas, primeiro, tem que trilhar esse caminho, sedimentá-lo na área de materiais, para poder a gente ingressar no serviço, que ele tem umas particularidades que diferem dos materiais. Complica um pouco no meio eletrônico, mas é possível fazer, é a intenção fazer, mas este ano com certeza não. Para o próximo ano eu espero que a gente consiga fazer isso. Certo, obrigada Queiroga, obrigada Coronel Valério. Bem, então vamos em frente. O Estado trabalha com 4 tipos de procedimentos de compra: dispensa, convite, tomada de preços e concorrência. O que define cada um deles é o valor da compra. R$ 8.000 é o valor máximo para a modalidade dispensa. Acima desse valor e até R$ 80.000 só através de convite. Queiroga, a ABEC começou trabalhando apenas com a modalidade dispensa. Continua assim? Até hoje, sim. Nós, durante todo este ano, a gente trabalhou, houve um retardo na área de governo, na área jurídica, com a questão do convite.
mas nós estamos implementando, finalizando o acerto, o trabalho do sistema para fazer convite. A legislação está basicamente ajustada. Eu espero que até o final do mês a gente tenha a publicação do decreto que vai institucionalizar e formalizar o convite por meio eletrônico. E nosso cronograma é que até 17 de setembro a gente começa a operar na modalidade convite também para todo o Estado. Ou seja, ainda esse ano... Este ano. Próximo mês de setembro agora, mais 20 dias adiante, nós vamos estar operando por meio de convite. Tá certo. Essa é uma ótima notícia. Eu espero que sim. Agora, ainda sobre os tipos de procedimento de compra, eu gostaria de perguntar para você, Lucila, o seguinte. Na eventualidade de uma compra, por exemplo, de R$8.000, é possível dividir essa quantia em duas compras, uma de 8 e outra de 4.000, só para permanecer na modalidade de dispensa? A questão é, como é que essa questão do fracionamento é tratada na BEC? Olha, nada mudou com a operacionalização das compras pela BEC. A mesma sistemática, os mesmos critérios que as secretarias usavam anteriormente, elas devem continuar usando. É evidente que se hoje eu sei que eu vou abrir uma compra no valor de R$12.000, eu não posso dividi-la em uma de 8 e outra de 4, porque eu estaria fracionando. Mas me parece que isso funcionava muito bem no Estado quando o processo era totalmente em papel. Então, como nada mudou, as secretarias devem continuar usando os mesmos critérios de anteriormente. Certo. Ok, muito obrigada. E você aí na telesala já mandou a sua pergunta para os nossos convidados? Então não deixe para depois. Envie o seu fax ou o seu e-mail. O número e o endereço eletrônico estão na tela. O nosso pessoal aqui na retaguarda está preparado à espera das suas perguntas. E nós temos um repórter na telesala de Osasco que vai entrar agora ao vivo. Boa tarde, Basile. Boa tarde, Renata. Nós estamos aqui em Osasco, queremos também aproveitar e dar uma boa tarde aos nossos convidados e à plateia que está aí no estúdio, como a todos que estão nas telesalas, das 16 telesalas do Estado de São Paulo. O pessoal está aqui, Renata, acompanhando com bastante atenção esse assunto, né, sobre a BEC. Todo mundo está demonstrando bastante interesse, ouvindo o Queiroga, a Lucila, o pessoal aí das secretarias. E hoje, como em todas as telesalas, além de ter o fax e ter o e-mail, nós estamos aqui e o pessoal vai fazer a pergunta ao vivo para os nossos convidados. E a primeira pessoa que vai fazer a pergunta, viu, Renata, é a Cristina Costa, da Secretaria da Saúde. Boa tarde, Cristina. Qual é a sua pergunta? Boa tarde. Eu gostaria de saber que quando há atraso na entrega dos materiais adquiridos através da BEC, quais as penalidades que a gente aplica? Aqui há na 866 ou tem outro procedimento a ser tomado? Essa é a nossa primeira pergunta aqui de Osasco, Renata. A resposta é com vocês. Joia, obrigada, Basile. Queiroga, então, questão do atraso na entrega, o que fazer? O procedimento é o mesmo da 866, cada secretaria tem normalmente uma resolução que disciplina qual é a penalidade a ser aplicada, ou seja, a Bolsa não tem a missão de aplicar penalidade, a missão é da unidade que compra, esse processo se restringe à unidade, quer dizer, ela começa e termina o processo e aplica o que tem. A gente interfere em algumas coisas para facilitar ou agilizar o processo, mas a decisão é da unidade de aplicar ou não e a aplicação é em função de uma legislação da própria secretaria ou da 866, se for o caso. Tá certo. Agora, Queiroga, uma pergunta básica que eu faço para você. Quem nunca participou da BEC, o que deve fazer para participar pela primeira vez? É simples, todas as unidades do Estado hoje têm acesso aos sistemas, CEAFEM, CEAFísico, que é o começo, o sistema obrigatoriamente passa por lá. Essas unidades já operam, eles têm que obter, junto ao seu gestor orçamentário, uma vinculação de recursos para a operação. Feita essa vinculação, o gestor libera para ele e automaticamente ele entra no sistema, faz um pedido de compra eletrônico e ele está fazendo isso automaticamente na BEC. Quer dizer, é muito simples, uma continuação do processo que a unidade já exerce hoje. Então não há dificuldade do ponto de vista técnico, operacional, nenhum. É muito fácil, realmente é rápido. Ok. É importante sempre lembrar que para participar de uma cotação eletrônica na BEC, o fornecedor deve estar
devidamente cadastrado no CADFOR, que é o Cadastro de Fornecedores do Estado. Aí pode surgir a dúvida: conferir se o fornecedor está devidamente cadastrado é uma preocupação da unidade gestora, da UGE, ou o próprio sistema confere esse dado? Queiroga, você pode me esclarecer a respeito disso? O sistema, ele tem os fornecedores cadastrados, são hoje cerca de 35.700, cresce todo dia esse número. No cadastramento já é verificado toda a documentação do fornecedor. Alguns documentos vencem, certidões vencem, algumas mensalmente, outras bimestrais, ou seja, cada uma tem um prazo que vai de até 6 meses. A única coisa que a unidade, na hora da compra, tem que fazer é checar se aquelas certidões que obrigatoriamente ele tem que exigir em qualquer processo, se elas estão vencidas ou não, e exigir isso do fornecedor, se for o caso. Tá? Mas, a priori, o sistema já verifica a questão cadastral total. Só as certidões que, como elas têm vencimento, e é que cabe à unidade, na hora de operar, fazer isso, ou seja, na hora de empenhar ou de executar um pagamento. Mas o restante o sistema faz sozinho. Certo. Lucila, como saber quais produtos podem ou não ser comprados pela BEC? A BEC está recebendo aos poucos a listagem de itens que possíveis de serem comprados. No momento, está em torno de 4.200 itens e eles podem ser consultados no site da BEC, ou, se a unidade entrar no sistema, no CIA físico, esses itens estão marcados. Eles têm um sinal que os diferencia para poder ser comercializados pela BEC. Se alguém tiver alguma sugestão a respeito de um produto a mais a ser acrescentado nessa lista, o que fazer? Olha, existe no Estado 11 gestores que alimentam o cadastro de materiais. Os produtos de uso comum de todas as secretarias, esses gestores ficam lá na Secretaria da Fazenda mesmo. E outros produtos específicos, como para a saúde, para a polícia, etc., esses têm os seus próprios gestores. Então, a pessoa tem que descobrir a natureza do produto que ela quer introduzir e se dirigir a um desses gestores que ele coloca no cadastro de materiais. E como é que os fornecedores, Lucila, são informados sobre uma cotação eletrônica e com que antecedência eles são informados? Bom, quando se tratando de dispensa de licitação, eles são informados com 2 dias úteis de antecedência. E eles são informados recebendo um e-mail no qual está a parte, vamos dizer, variável do edital, que é uma espécie de um edital simplificado. E ali tem o objeto, o prazo de pagamento, alguns dados, o nome da UGE. Ele recebe isto por e-mail e aí ele, entrando no site da BEC, ele acessa o edital completo. Ok. E nós já temos algumas perguntas chegando, estamos esperando a sua. Anote o número do fax e o endereço eletrônico. Participe. Eu tenho aqui a pergunta do Enéas Garcia Simões, sargento da PM de Marília. Bom, é mais de uma pergunta, são 2 perguntas. São algumas perguntas, são mais de 2 perguntas. Primeira questão é a seguinte: qual a melhor maneira para se obter o preço de mercado dos materiais a serem ofertados na oferta de compra? Através de um banco de dados com os preços ofertados em leilões no pregão da BEC ou através de planilhas de preços, pesquisa de preços? Queiroga. O decreto que formalizou a compra da dispensa eletrônica, ele determina que as unidades verifiquem no banco de preço, no próprio sistema, quem comprou aquele item e a que preço. Então, a ideia é buscar o preço de referência lá. A recomendação que a gente faz é não pegar o preço mais baixo nem nunca o mais alto, tentar buscar o preço médio que está sendo operado. Não se deve buscar o último preço pago pela BEC, porque normalmente ele é muito abaixo do preço que está sendo praticado no Estado. E como o Estado compra em vários pontos, na realidade eu tenho o preço que estão praticados para entregar em São Paulo, que não é o mesmo para entregar em Ribeirão ou em Marília. Né? Então, há diferença de preços em relação a produtos em pontos de entrega diferentes. Então, a ideia é buscar no sistema mesmo, no banco de preço, uma média do que está sendo praticado. Não pegar nunca o menor nem o maior, mas buscar uma média, porque a concorrência traz esse preço a um valor de mercado. Então, não se preocupar muito em escolher um preço muito baixo, porque a concorrência entre os fornecedores buscam trazer esse preço sempre a um valor de mercado. Tá certo.
Eu estou vendo aqui que, na verdade, Enéas, você fez uma grande pergunta, né, cheia de interrogações. Eu vou complementar a questão dele, que você já respondeu praticamente. Mas é o seguinte, se a melhor opção for a pesquisa de preços, as pesquisas devem conter os preços dos fornecedores da BEC, ou pode ser através do mercado local, onde há preços diferentes dos ofertados em leilões do pregão da BEC, geralmente com preços acima dos cotados. Você quer complementar? Se ele quiser, ele pode até fazer isso local, mas normalmente dá muito mais trabalho e demanda mais tempo. Né? Então, como a ideia é que o processo tem que ser mais rápido, é muito mais rápido ele olhar no sistema quais são os preços que estão sendo praticados do que fazer pesquisa do mercado. Quer dizer, um dos grandes dados que normalmente atrasa os processos é fazer pesquisa de preço, pode demorar, em determinados casos, 2, 3 semanas. Né? Isso atrasa muito o processo. Então, como já tem um banco de dados no sistema, é muito mais fácil ele buscar no sistema os preços que estão sendo praticados ali. Outra questão também para você, Queiroga, veio do Major Emerson, CPI 3. A questão é a seguinte, por que ainda não temos a possibilidade de comprar materiais por convite? Eu falei agora há pouco, né, o convite tem uma complexidade jurídica um pouco maior, né? Nós partimos de um convite que seria ideal para se fazer por meio eletrônico e estamos fazendo um convite que atende em todos os pontos e vírgulas da lei, né? Essa legislação está pronta, basicamente acabada, o sistema está sendo preparado e dia 17 de setembro a gente inicia convite, coronel, eu espero que não tenha mais atrasos aqui. Realmente é uma bandeira que a gente está sustentando e trabalhando com muita firmeza para chegar lá. Tá certo, obrigada, Queiroga. Agora nós vamos conversar com os fornecedores presentes na nossa plateia e que participam da Bolsa Eletrônica de Compras. Eles são da área de papelaria e escritório. O Carlos Verrenja Neto é sócio da Covel. Carlos, boa tarde. Obrigado pela sua presença aqui. Boa tarde. Carlos, o que mudou na vida da Covel depois que ela passou a participar da BEC? Agilizou bastante, né? Porque antes a gente tinha que ir até o local para retirar edital, né? E a gente está vendendo para locais que a gente nunca vendia, né? Tanto no interior de São Paulo como no litoral, né? Ou seja, houve economia do tempo de processo também para vocês. Exato. Também agilizou bastante para nós, né? E por outro lado, vocês puderam ser conhecidos de clientes mais distantes do ponto do comercial de vocês. Exatamente. Certo. Mesmo aqui na capital, tem locais, né, do estado, assim, né, que a gente nunca vendia, né? Então, a própria polícia civil a gente nunca vendeu, né? Então a gente está, devagarinho a gente está conseguindo entrar em outros setores também, né? E a BEC conseguiu, eu tenho uma informação de que a BEC promoveu um aumento de vendas para vocês, é fato? Isso, aumentou bem as nossas vendas, né? Em torno de uns 10, 15% mais ou menos, né? Certo. Então, vantagem também, então, para o fornecedor. exatamente, é uma vantagem enorme para nós. Tá certo. Outro fornecedor que participa da BEC é a Zago. E o Leandro Jacomino Gonçalves é sócio da empresa. Leandro, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Eu queria falar que a Bolsa Eletrônica, para nós, também foi muito útil, devido à facilidade de poder vender e principalmente receber em 30 dias, que normalmente órgãos do governo atrasavam, às vezes 30, 60 dias, além dos 30 dias. Então, quer dizer, você tem poder participar desses editais. E é muito ágil, você participa hoje, você ganhando, daqui 2 dias já está um empenho, já está um empenho para você poder entregar. Então, isso é muito ágil. Você nunca recebeu com atraso vendendo pela BEC, ao passo que em outros processos? Sim, em outros processos a gente nem participava, principalmente agora a gente participa muito de convites, TPs, né, tomada de preço, mas a gente nem participava devido a isso, a atraso de pagamentos, e hoje em dia dá para participar. Até o começo, era até, quando não era muito divulgada, né, a Bolsa Eletrônica, a gente até vendia mais.
mas com a divulgação foi dificultando, quer dizer, os preços foram diminuindo mesmo, né, devido à concorrência. E no seu caso, você vende de tudo pela BEC ou determinados produtos você trabalha com a competitividade para vender pela BEC? Não, eu vendo mais determinados produtos que eu consigo um preço melhor, que eu vendo material de escritório, mas alguns materiais só que a gente consegue competir hoje. Tá certo. Muito obrigada. Então, Leandro. Lucila, a velha ideia de que o Estado demora para pagar desaparece com a BEC de fato? Desaparece. O Estado, na própria concepção do sistema e no decreto que instituiu, estabeleceu que o pagamento ia ser feito rigorosamente na data do vencimento, que é 30 dias depois da entrega. Isso tem sido feito religiosamente e, ao que parece, não há nenhuma reclamação por parte dos fornecedores. Tá certo. Nós vamos voltar agora a Osasco. É com você, Basile. Nós aqui, novamente de Osasco, eu estou lembrando, viu, Renata, que exatamente há um ano atrás, quando eu me incorporei à equipe da TV Fazesp, meu primeiro trabalho foi justamente sobre a BEC. Então eu acompanhei a crescente necessidade da BEC e eu conversando com o pessoal aqui, eles têm nítida essa impressão de que a BEC é hoje uma ferramenta importante para a transparência dos negócios do Estado. Então, feita essa observação aqui, eu vou falar com o Rubens Roberto Braz Moraes, que é diretor da DRA, Divisão Regional de Administração aqui de Osasco. E ele vai fazer a pergunta, tirar a dúvida dele. Boa tarde, Rubens. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos que estão assistindo, né, o programa. Saindo um pouco do aspecto técnico, eu li recentemente que uma equipe americana esteve aqui em São Paulo para tomar conhecimento da BEC. Eu queria saber se isso procede e o que exatamente eles vieram fazer aqui. Aí está a pergunta do Rubens, quer dizer, a BEC já é internacional? Quem pode responder a pergunta aí, Renata? Tá certo, Basílio, obrigada. Acho que o Queiroga talvez possa responder. De fato, veio uma equipe americana conhecer a BEC? Não, direta conosco não, né? É evidente que como a BEC está feita com a ferramenta Microsoft, o instrumento Microsoft, você tem um intercâmbio muito grande aí. Agora, em termos, tem divulgação da Bolsa como instrumento fora do país, isso já é um caso conhecido mesmo, porque a imprensa e as próprias empresas vão divulgando isso, é um caso. A empresa que desenvolveu essa ferramenta ganhou um prêmio nos Estados Unidos agora em julho. Agora, no âmbito nacional, a gente tem toda semana estados, municípios grandes que têm visitado, têm trabalhado. Eu quero crer que a partir de 2002 nós vamos ter aí cerca de uma dezena ou mais de bolsas começando a operar por todo o Brasil. Quer dizer, isso está se pulverizando mesmo, pelo menos em termos de ideia, como instrumento para melhorar a ação do Estado nessa área. Tá certo. Muito obrigada. Daqui a pouco a gente volta com Osasco. E você que está na sua telesala também pode e deve participar. Como você já sabe, veja na tela o número do nosso fax e o endereço eletrônico. A gente está aguardando a sua participação. E o nosso próximo tópico é a questão da qualidade. Entre os itens que apresentam uma mudança significativa na maneira do Estado comprar, está a dúvida quanto à qualidade dos produtos adquiridos através da Bolsa Eletrônica de Compras. O Flávio Capello é assessor de gabinete da Secretaria da Educação e o responsável pela sua execução e elaboração orçamentária. O Davidson Campanelli é gestor da Secretaria da Educação. Campanelli, boa tarde. Pode pegar o microfone, tudo bem? Tudo bem. Eu gostaria de perguntar o seguinte, alguma vez a Secretaria da Educação já recusou uma compra via eletrônica pelo não cumprimento do estabelecido quanto à qualidade do produto? Tem havido algumas recusas, não é? Em função do não atendimento às especificações contidas na ordem de compra. Como, por exemplo, a questão de cartuchos para impressoras, não é? Papel sulfite. Né? Nesses dois casos, tem se revelado alguns problemas, não é? Na operacionalização de impressoras, de máquinas de xerox, não é? E temos também tido problema com café, não é? Problema de gosto do café. Basicamente esses três itens têm predominado nas
Algum desses 3 itens já foi devolvido por questão de qualidade? Já ocorreram devoluções. Quando se constatou, por exemplo, de que um cartucho não era original, não é? Foi acionado o fornecedor que trocou o cartucho. Ele trocou? Trocou o cartucho. Houve um caso em que o cartucho realmente reposto, ele era remanufaturado, criando-se aí uma discussão, mas que pela informação que temos foi devidamente equacionado. Tá certo, muito obrigada. Capello, por favor, quais são os ganhos reais da Secretaria da Educação, na sua opinião, participando da cotação eletrônica? Muito bem. Apesar da Secretaria da Educação estar se utilizando minimamente da BEC, dentro desse valor, nós não chegamos a R$100 mil ainda, mas nós já percebemos uma economia aí no preço, uma economia monetária mesmo, né? Alguma coisa, como eu já se disse aí, em torno de 20%. Né? E também há o ganho em termos de agilidade. Agilidade desse tempo de processo para efetuar uma compra. Exatamente. Tá certo. Agora, na sua opinião, a prática da compra através da cotação eletrônica já foi totalmente assimilada pelos servidores da Secretaria da Educação ou não? Infelizmente não. Infelizmente não. Mas eu estava até conversando nos bastidores aqui com o Nelson, que nós estamos saindo daqui com a promessa, com o compromisso, inclusive de levar a fita desse programa, viu, Queiroga? E de nós, de uma forma, digamos assim, bastante incisiva, né, nós colocarmos isso para todas as nossas unidades. Para você ter uma ideia, nós temos em torno de 100 unidades, somente 1/3 dessas unidades está se utilizando do sistema, que é muito pouco, muito pouco. Nós temos, a Secretaria de Educação é muito grande, é muito forte, e nós temos que levar isso avante e vamos levar isso avante. Tá certo, muito obrigada, Capello. Campanelli, você gostaria de fazer uma pergunta para Queiroga ou Lucila? É uma pergunta que nos foi feita numa reunião que tivemos com os nossos responsáveis internos pelas compras. Se refere aos cartuchos. Alguém perguntou, o cartucho original, não é aquele cartucho que vem da fábrica, quer dizer, a fábrica da impressora, ou o original é de uma determinada fábrica, que não necessariamente aquela fábrica da impressora? Eu fiquei na dúvida também e me propus a fazer essa pergunta aqui ao Queiroga de público. Ok, Queiroga, legal. Por favor. Nós tivemos o ano passado um problema que, especificamente nessa área de cartucho, não se citava se era um cartucho original, compatível ou reciclado. Então, as unidades solicitavam compra de cartucho na ideia de que receberiam um cartucho original e, como o preço era muito competitivo, as empresas entregavam cartuchos compatíveis. Este ano nós abrimos no sistema 2 linhas, uma linha de originais novos e uma linha de compatíveis novos. Qual é a diferença disso? O original é aquele cartucho que é indicado ou fabricado pelo próprio fabricante da impressora. E compatível é aquele cartucho que, por perda de patente que o fabricante perdeu, outras empresas fabricam e que serve também na mesma impressora. Né? Esse problema a gente tem na área de peça de veículos também similar. Então, eu tenho uma peça genuína, que é a peça que tem o selo da montadora. E uma peça original, que é a peça fabricada pelo aquele mesmo fabricante fez para a montadora, mas que não tem o selo da montadora. Então, hoje tem essas 2 linhas de cartucho, 2 linhas de peça dentro do sistema. Então, original, eu quero original, aquela que tem que vir com um cartucho a partir do fabricante, ou seja, com a identificação do fabricante da mesma impressora. Se ela é fabricada por um terceiro, ele está na linha dos compatíveis. Então, essa distinção é feita no sistema. A gente tem divulgado e ensinado as unidades a receber e receber com qualidade essa questão. Certo. A pergunta agora vem das telesalas. Bem, a primeira questão, Queiroga, na verdade, 4 pessoas perguntaram basicamente a mesma coisa. A Verônica Amorim de Carvalho Costa, oficial administrativo da Delegacia Seccional de Polícia de Tupã. A Melina, o Paulo Sérgio Lopes Gaspar, da CR67 de São José do Rio Preto. E Ninon Rose, da DRA 7, de São José do Rio Preto. A questão é a seguinte, gostaria que se comentasse um pouco sobre a qualidade dos produtos adquiridos, novamente. Como se proceder se a qualidade do produto está aquém do que se esperava? Legal.
Vejam, no sistema a gente tem hoje 92 mil itens de produtos especificados para o Estado de São Paulo, todas as linhas do que o Estado compra. Na Bolsa a gente opera com 4.200 desses itens, desses 92, apenas 4.200 hoje estão disponíveis para compra na Bolsa. A especificação é a mesma para uma compra por dispensa na Bolsa ou para uma concorrência, uma tomada ou um convite, qualquer que seja o processo. O item que está especificado lá é o mesmo. Agora, cabe mais à unidade, na hora de receber esse produto, atentar se a qualidade é aquela que está sendo recebida. Nós temos enfrentado uma guerra realmente, porque de um lado eu tenho 1.000 unidades fazem compra, do outro lado eu tenho esses 35.700 fornecedores, e a gente tem se equilibrado para mantê-los aí numa situação de integridade do sistema e para priorizar pela qualidade, né? Agora, depende muito da unidade. A gente tem insistido, ensinado muito, feito bastante, já fizemos 8 seminários, ensinando, mostrando como é que diferencia a qualidade nesse produto, para que a unidade saiba receber isso, né? É muito importante, quer dizer, é um passo fundamental que a unidade tenha conhecimento do produto, capacidade de diferenciar e não aceitar se esse produto não vier com aquilo que está sendo pedido. Isso é fundamental. E quem é, Queiroga, que deve aprender isso, essa questão do controle de qualidade? É quem recebe o produto ou é quem encaminha um pedido de compra na cotação eletrônica? Na realidade são os dois, né? Porque na hora de pedir eu tenho que saber muito o que eu estou pedindo, o que eu quero pedir. Mas a unidade, que recebe, a pessoa que recebe, ele também tem que saber disso, né? Porque ele está recebendo, provavelmente a pessoa que pediu, muitas unidades são grandes, não tem nem como saber se o produto chegou lá exatamente aquele que foi pedido, só quando ele tiver uma reclamação de usuário. Então, o que a gente tem feito é buscado, na realidade, nas duas pontas, quem pede e quem recebe. E, de repente, também quem usa, né? Porque alguém no processo tem que dizer isso, não é possível. Quer dizer, o que a gente tem sentido é que há em algumas unidades ainda uma passividade com relação a isso. Quer dizer, recebo, mas eu posso agir ou não, eu devo agir ou não. A ideia nossa é que agir sempre. Quer dizer, se não é aquilo que foi pedido, devolva, não receba. Certo. Né? Estou vendo aqui que Ninon Rose, na verdade, fez uma outra questão, não foi essa quanto à qualidade, não. E eu vou fazer... ela perguntou o seguinte: na modalidade convite, que tipo de material vamos poder operar? Poderemos adquirir material permanente? Sim, na dispensa também já é possível adquirir material permanente, só com a limitação de que é até R$8.000 hoje. O convite vai ampliar isso até 80 mil, e aí não há distinção entre os produtos, desde que esteja abaixo desse valor é possível comprar o permanente ou não. Eu quero amanhã comprar 2 viaturas ou 2 para o Estado, para a polícia ou qualquer coisa, dá para fazer por meu convite? Claro que dá, tá certo? Nós estamos fazendo, já compramos computadores, impressoras, vários itens permanentes pela Bolsa mesmo, operando com dispensa. Então, essa distinção não há, não. A dificuldade ou a questão maior é especificar corretamente esse produto para que o fornecedor saiba, né, que eu estou pedindo um produto A e que outro não acha que aquilo é B ou C. Quer dizer, tem que ter essa clareza na hora de pedir, né? É só essa questão. Outra questão vem de Elizabeth, chefe de seção de Bauru. É a seguinte: por que ainda não foram liberados recursos da ABEC para a Secretaria da Saúde? Minha unidade ainda não fez compras pela ABEC devido aos recursos não destinados. Eu quero crer que deve haver um descompasso aí entre a unidade e a regional, a coordenadoria, porque na realidade a saúde no interior tem usado até muito bem a Bolsa, né? Então, e a Direção Regional de Saúde de Bauru usa frequentemente a Bolsa, é um cliente importante nosso, né? Então tem alguma coisa que não está batendo aí, mas provavelmente uma questão de comunicação entre a unidade e o gestor orçamentário dele aqui em São Paulo. Outra questão vem de Rosângela, Secretaria da Administração Penitenciária de Presidente Prudente. Feita a compra pela ABEC, um fornecedor alegou que cotou incorretamente o valor da mercadoria. Qual a posição da unidade nesse caso? Exemplo: saco plástico de 50 litros, pacote com 100 unidades. A empresa alega que cotou o pacote com 10 unidades. Cancela-se a ANE? O decreto, a legislação diz que o fornecedor tem até 24 horas após receber o empenho para se manifestar ou não aceitar mesmo aquilo que ele tenha dito lá. Então, o nosso ponto de vista de administração da Bolsa é tentar fazer com que o fornecedor cumpra mesmo quando ele erra alguma coisa, se não for um erro muito gritante, evidente. Quer dizer, então tem situações onde o produto custa R$10, o fornecedor digitou 10 centavos, aí a gente sabe que houve um erro ali, aí nesse caso a gente solicita.
Agora, quando o fornecedor, um erro não muito grande ou uma diferença não muito significativa em relação a um segundo ou um terceiro colocado, a gente faz com que ele cumpra isso. Porque o que a gente tem feito? Se o fornecedor não cumpre o processo, a gente desabilita ele do sistema eletrônico. Então tem sido uma arma importante aqui, a gente precisa ter impedido as unidades que nos informem quando o fornecedor não cumpre isso. Porque se ele deu o preço, durante o processo ele não alegou que era erro, recebeu o empenho, não alegou que havia um erro ali ou uma incorreção, então ele poderia ter pedido esse cancelamento antes e não esperar o prazo de entrega para alegar isso. Outra questão relacionada a essa também vem da Benedita de Campos, DRA do ABCD. Quais as providências estão sendo tomadas quanto aos fornecedores que não atendem às necessidades da BEC? Só que ela exemplifica fornecedores que demoram para entregar materiais. Quando a unidade nos informa isso por e-mail que a unidade não está entregando ou está atrasando, esse e-mail é repassado à unidade pedindo providências rápidas para fornecedor e se não cumprir a gente desabilita ele do processo. Por isso que é importante que as unidades nos informem via e-mail, porque esse e-mail é um documento que eu tenho para dizer, olha, não cumpriu, eu desabilito do processo. Isso tem sido feito com falsificação de cartuchos, quer dizer, produto inadequado, tá certo? O fornecedor insiste, não quer substituir, não troca o produto, a gente desabilita ele. Se tem uma situação gritante, ou seja, não atendeu ao especificado, a quantidade, o prazo, a gente desabilita. Só que eu dependo de uma ação da unidade, que ela me informe isso. Então é muito importante que toda a unidade nos dê essa informação. E quais são os problemas mais frequentes que vocês se deparam na BEC, Queiroga? Do ponto de vista com relação a produto. Do ponto de vista, é uma guerra, né? Porque não é uma relação saudável existente, o que sempre foi entre fornecedor e Estado, né? Então sempre foi meio que guerra isso. Com o sistema de bolsa, isso se avoluma, porque o processo é muito competitivo, né? Então as empresas, como elas estão competindo ali reduzindo o preço nesse processo, ela acaba buscando uma alternativa de entregar produto que seja o mais barato possível. Só que, por outro lado, a gente tem especificado um produto buscando qualidade. E quando a gente confronta isso, dá um choque, né? Alguns produtos têm esse problema. Então, nessa questão toda, a gente tem buscado informar o usuário para que ele saiba pedir e saiba receber. E não fique quieto quando recebe um produto que não dá certo. E agindo também perante o fornecedor para que faça troca, substituição ou uma reposição daqueles itens. Então, tem intermediado muito essa ação, mas depende muito da ponta, que ela saiba receber e receba isso com critério. Certo, obrigada, Queiroga. Quando se fala do relacionamento virtual, e aqui incluímos a cotação eletrônica, aparece uma possível resistência quanto à impessoalidade do sistema. Tem quem argumente que ele é frio, sem emoção, já que as pessoas não estão negociando cara a cara. Só que não se pode negar, e no caso específico da BEC é bem evidente, que esse sistema de compra confere transparência aos negócios do Estado. Como é que é vista essa questão da resistência de um lado e da transparência de outro, Lucila? Olha, a resistência surge naturalmente diante de qualquer procedimento novo que é introduzido. Isso é normal e algumas pessoas veem defeitos, vamos dizer, entre aspas, que não existem. Eu acho que a vantagem da transparência e da economia é tão grande que isto automaticamente vai eliminar essa resistência. Certo, obrigada. Agora nós vamos conversar com Osmar Mikio Moriwaki, que é coordenador geral de administração da Secretaria da Saúde, e com a Marta Aglaé Neves, que orienta as unidades da Secretaria da Saúde nas compras e gerencia o sistema de registro de preços de medicamentos e materiais correlatos. Osmar, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Que gostaria de perguntar o seguinte: já houve algum tipo de resistência do pessoal da saúde quanto a participar da BEC, já que essa é uma modalidade nova de compra e venda? A Marta está fazendo assim já. Por que será? Sim, naturalmente, e deveria se esperar realmente uma resistência. Tudo que é um processo novo, como foi dito pela Lucila, gera resistência. E, na verdade, nós temos um triângulo para ser satisfeito, que é o usuário, o fornecedor e a área econômica financeira. E esse é um sistema que, na verdade, é um grande avanço hoje para a Secretaria da Saúde, só que ele, dado também o tamanho da Secretaria da Saúde,
a disseminação desta informação e dos valores que são obtidos a partir da implementação desse processo, ela é um pouco lenta, demorada, né? Nós acreditamos que, depois de uma conversa, acho que uns 2 meses atrás, que nós tivemos na Secretaria da Fazenda, houve já um grande avanço por parte da Secretaria da Saúde na implementação da BEC. Quando a gente fala em resistência, qual tipo de resistência é mais comum? Não saber como operar a BEC? Qual o problema que as pessoas alegam com relação a isso? A resistência que eu imputo realmente é o desconhecimento. O Queiroga falou que já fez 8 seminários, mas por um processo de implementação de um projeto desse porte, há uma necessidade de uma repetição permanente, em todos os segmentos do governo, no sentido de que isso torne-se uma prática, e rompa uma cultura que é longa, essa cultura que nós temos aí. Certo. Marta, a Secretaria da Saúde já compra equipamentos, já compra medicamentos pela BEC? Não, ainda não. Não é possível, por enquanto, por conta da legislação sanitária. A gente precisa verificar se a empresa tem condições de fornecer, de fabricar aquele medicamento, e se o produto tem registro junto à Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mas eu estava falando para o Queiroga que o site da Anvisa está muito bom. Deve ter algum mecanismo que se possa consultar o site da Anvisa para ver se o medicamento tem registro ou não. Pelo menos os medicamentos básicos, os mais comuns, eu acho que é viável começar a comprar pela BEC, sim. Não existe esse impedimento, desde que se constate isso. Certo. Você gostaria de fazer alguma pergunta para o Queiroga ou para a Lucila? Marta? Ou Osmar? Marta ou Osmar? Nós combinamos que o Miquel. Ah, tá certo. Osmar, por favor. É que vocês não combinaram comigo. Tá. Então, Queiroga, eu acho que assim, a BEC é um avanço para a máquina administrativa do Estado. E o governo federal, a questão de algum tempo atrás, lançou uma medida provisória e, posteriormente, decretos que normatizam o pregão como uma nova modalidade de licitação. A minha pergunta é: há proposta no nível do governo do Estado de criação desta modalidade do pregão? Sim, na realidade, existe uma medida provisória que está no Congresso, que é a 2108. Nós trabalhamos, fizemos alguns contatos, fizemos reuniões com o pessoal do governo federal, isso antes da Semana Santa. O que está previsto lá é criar um pregão eletrônico, extensível a estados e municípios, né? E como se fosse uma quinta modalidade de licitação, além das 4 hoje que você tem na 8666. Infelizmente o Congresso não votou isso ainda, mas a gente está torcendo para que saia amanhã, depois, ontem, né, esse negócio. Na hora que for criado isso, Tomiquil, nós temos aí um pregão eletrônico permitido no Estado, permitido para o Estado, e que isso permitirá que o Estado possa comprar de agulha a avião por meio eletrônico, né, como uma modalidade específica sem limite de valor, né? É eletrônico, ela não terá limite de valor. Será o grande avanço que a gente está esperando aí desde a Semana Santa, né? A ideia nossa é transformar a cotação eletrônica que a gente tem hoje, dar uma ajustada nela e transformar ela nesse pregão eletrônico, né? E aí será o grande avanço para o Estado. Nós podemos comprar aí um volume significativo. Agora, ainda tentando complementar um pouco a questão da Marta falou da saúde, a saúde o ano passado comprou 240 milhões de medicamentos de 295 fornecedores. Então é um volume de fornecedor teoricamente pequeno. Eu acho que não é muito complicado ou difícil trabalhar essa questão, mas é importante que a gente dê uma sentada agora e veja junto à Vigilância Sanitária Federal e estadual, se for o caso, como a gente possa conduzir isso para antecipar um pouco esse processo. Vamos voltar mais uma vez com Osasco para ouvir os nossos convidados de lá. É com você, Basile. Oi, Renata, são 15 horas e 22 minutos e nós estamos novamente ao vivo aqui da Telesala de Osasco. E agora quem vai fazer a pergunta é a Cristiane Carvalho, que é da SAP. A SAP é a Secretaria de Administração Penitenciária. Boa tarde, Cristiane. Por favor, a sua pergunta. Boa tarde. Bom, a minha pergunta é a primeira vez que a Mialgé vai participar de uma compra pela BEC. Minha pergunta é a seguinte: quais os procedimentos básicos que o Mialgé deve já adotar para efetuar compras pela BEC? Essa é a pergunta aqui da Cristiane. Agora é com vocês aí, Renata.
Ok, por favor. O procedimento básico é verificar o que ela precisa ou quer comprar. Verificar se ela tem orçamento e cota orçamentária. Solicitar junto ao gestor orçamentário dela vinculação de recursos para utilização na Bolsa. E, a partir daí, entrar no sistema, fazer uma oferta de compra, que é um documento que ela faz no sistema, e está feito o pedido. A partir daí, a Bolsa negocia esse preço, devolve a unidade para ela dar sequência no processo, como estivesse fazendo no que ela faz no tradicional. Então, é um processo muito simples e rápido, não tem grandes entraves, não. Certo, obrigada aos nossos convidados aí da Telesala de Osasco pela participação. E vamos abrir mais um espaço para as perguntas que chegaram das outras telesalas. Primeira questão vem da Marlene, Secretaria da Saúde de Presidente Prudente. É a seguinte: para consultar o registro de preços, existem muitos casos que o sistema informa que não existe custo por nunca ter sido comercializado. O ideal seria que, quando houvesse proposta de inclusão para o gestor, fosse fornecido o valor médio de mercado. Qual o seu comentário, Queiroga? Há itens que a unidade vai comprar e que ele não existe ainda, não foi comprado por ninguém. Neste caso, a unidade tem a oportunidade ou a obrigação de fazer uma pesquisa no mercado, como ela faria num processo tradicional. E aí, ela tendo essa informação, ela lança na oferta de compra o preço que ela buscar. Quer dizer, se não tem no sistema, ela pode buscar no mercado. Certo. Outra questão vem do Luiz Carlos Lopes, Penitenciária 1 de Pirajuí, diretor de Finanças. Ele pergunta o seguinte: qual a possibilidade de operar pela BEC na compra de gêneros alimentícios em geral, sendo que nossa unidade gasta por mês aproximadamente R$70 mil com alimentação de presos, utilizando somente concorrência? Uma das saídas será a introdução do convite, próximo agora. E outra é a introdução mais adiante, espero que o Congresso vote isso, do pregão eletrônico, que permitirá qualquer valor, né? Então, por enquanto, ou se esses alimentos forem de natureza diferente, ela poderia estar fazendo algumas compras deles pela Bolsa, e outras não. Mas, neste caso, é um volume maior que não comportaria nesse volume que a gente está operando ainda. Certo. Outra questão vem de Maria Francisca e Ronaldo, DRA 15 de Jundiaí. A questão é a seguinte, sobre fracionamento. Tendo em vista a não possibilidade de fracionamento de compras, conforme previsto na Lei 8666, gostaríamos de saber. Pergunta número 1. Não podem ocorrer várias dispensas que superem R$8 mil no mesmo exercício, no mesmo item? Exemplo, copo descartável, isso no caso da BEC. Na realidade, quando a gente olha o Estado, eu tenho estatística seguinte: o Estado comprou este ano, por dispensa, dos produtos que estão à disposição para compra na BEC, já comprou 19,5 milhões. Pela BEC, nós operamos valores empenhados 4 milhões. Então, o Estado tem feito dispensas, né, em volumes muito grandes. Eu estou pegando dispensa só dos itens que estão à disposição para compra na Bolsa. Então, a dispensa no Estado é um negócio que é feito em larga escala. A Bolsa não está mudando isso, né? Então, ela está seguindo o mesmo procedimento, quer dizer, eu desvio o processo para negociar preço e devolvo a unidade. Mas o mecanismo de dispensa no Estado, essa faculdade tem sido usada largamente. Então, se a gente tivesse comprado pela BEC, tudo que está disponível foi comprado por dispensa esse ano, a gente estaria chegando a 20 milhões. Nós estamos operando em 5, né? Uma diferença muito grande ainda. Tá. Ele complementa a questão número 2, também sobre fracionamento. Não podem ocorrer várias dispensas que superem R$8 mil no mesmo exercício, no caso da BEC, na mesma natureza de despesa, exemplo, material de consumo. Existem outras razões associadas a isso, né? Quer dizer, primeiro, a questão orçamentária. Ele tem orçamento disponível a tempo e a hora que ele precisa fazer essa compra? Nem sempre tem. Então, o orçamento, às vezes, vem em parcelas que ele não consegue, mesmo que ele quisesse fazer uma compra maior. Ou tem questões de ordem técnica, de ordem de qualidade de produto que vence, tá certo? Você tem produto que não adianta eu comprar para o ano inteiro que ele vence, né? Então, existe uma série de outros fatores que não só observar esse montante da compra no período de um ano, né? Certo. Outra pergunta formulada por Maria Cristina Guarido, Diretoria de Ensino de Ourinhos. A questão é a seguinte: já existe uma padronização de materiais na BEC, por exemplo, canetas, esferográfica, azul, escrita fina, etc., ou se compra por modelo específico, isso é, abre-se o CAD, e-mail e encontra-se uma infinidade de itens na categoria canetas?
Nós fizemos, desde o ano passado, nós estamos fazendo uma padronização desses produtos que estão na Bolsa e automaticamente a gente está revisando todos os produtos que estão aí. É evidente que tinha muito produto duplicado, né, replicado dentro do sistema, a gente tem eliminado isso. Agora, você vai ter caneta escrita fina, azul, vermelha, preto, alguma coisa. A caneta escrita normal também nas mesmas cores. Então, infelizmente ou felizmente, a gente ainda não tem uma pretensão, pelo menos da nossa parte, de dizer somente aquilo que o Estado pode comprar. Quer dizer, as unidades hoje solicitam uma gama muito grande de produtos, né? Então, cada um quer usar produto diferenciado por alguma razão. Então, isso aumenta a quantidade de itens dentro do sistema. Mas é uma questão maior de governo, de padronizar ou dizer somente aquilo que pode comprar, que não está na nossa esfera. Certo. Outra questão vem da Eunice Antunes de Camargo, DIR 21 de São José dos Campos. São 3 questões. Poderia ser agilizada a inclusão de itens? Pode, claro que pode. Depende de ajuda dos gestores. A gente tem tido uma certa dificuldade porque nós estamos refazendo esses itens sempre, buscando conhecimento de associações, de sindicatos, de empresas que produzem isso, porque não adianta o Estado dizer simplesmente eu quero comprar isso ou eu quero comprar desse jeito. Eu tenho que sempre olhar, o mercado fornece, como é que o Estado te atende. E ainda mais, eu não posso colocar um item à disposição no sistema geral ou na Bolsa que eu direcione isso para determinado fornecedor ou produtor. Então a gente tem que ter todo um cuidado de colocar as coisas sempre ouvindo o mercado para ver se não está direcionando, se está adequado àquilo que o mercado tem. Certo. Outra questão dela, qual seria o gestor referência para DIR 21, 21ª São José dos Campos, Saúde? Aí ela não tem, depende do produto. Se é produto de uso comum, está centralizado conosco na Fazenda, no site da BEC tem 3 e-mails, um é do Cadimate, que ela pode estar pedindo isso direto por e-mail, o produto que ela quer. Se é produto da área de saúde, tem um gestor na Secretaria da Saúde. Se é produto da área de segurança, está na segurança. Da agricultura, são 11 gestores, informática está na Prodesp. Né? Então, são 11 gestores que recebem os pedidos direto no sistema. Né? E cada um age isoladamente aí, né, para liberar ou não aquele item que está sendo proposto. Uma última questão dela, como acessar o banco de preços na BEC? Não, o banco de preço ele está no CA Físico, né? Nós estamos com um produto montado que é um boletim de operações da Bolsa, que eu espero agora em setembro conseguir colocar isso no ar, onde eu vou estar mostrando lá o que foi comprado pelo sistema da Bolsa, quais foram os preços, preço mínimo, ou seja, o preço de fechamento, um preço médio e um preço máximo. Isso vai orientar as unidades compradoras e também fornecedores ou quem que tiver, quais são os preços que estão sendo praticados ali. Vai ser algo a mais que nós vamos estar colocando, mas ele tem essa oportunidade hoje de olhar o banco de preço direto no CEAFIS. Certo, obrigada, Queiroga. E acompanhando o programa aqui no estúdio está o Nelson Machado, que é diretor da FASESP, a Escola Fazendária do Estado de São Paulo. O Nelson veio para falar do curso de aperfeiçoamento em Administração Orçamentária e Financeira Governamental. O curso estará começando em outubro próximo e segue até junho de 2002. Nelson, boa tarde. Boa tarde. Quem deve participar desse curso? Esse curso é destinado fundamentalmente para todos os funcionários do Estado que utilizam o nosso sistema CIAFEM. Então, nesse sentido, o objetivo é atingir, no mínimo, 2 funcionários de cada unidade gestora, de cada UGE, que possa participar do curso. E esse curso é feito em parceria com a Coordenadoria de Controle Interno. E, inclusive, eu queria aproveitar a oportunidade de fazer um merchandising aqui para que o pessoal se inscreva, né? Todas as UGEs enviem as suas inscrições através das CCIs ou CRCIs, que são as entidades da Coordenação de Controle Interno que fazem a fiscalização e auditoria dessas UGEs. Certo. Nelson, por favor, reforça para a gente qual é o objetivo desse curso. O objetivo desse curso é bastante ambicioso, né? Na realidade, nós não estamos fazendo um curso, nós estamos fazendo um programa de aperfeiçoamento. Esse programa ele é composto basicamente de 3 disciplinas, uma disciplina que nós estamos denominando de gestão estratégica de custo, uma outra que vai analisar a questão do orçamento, a execução orçamentária, o controle, planejamento, controle e execução orçamentária, e a terceira disciplina nós vamos estar trabalhando com a questão de licitações e contratos. Agora, o objetivo é dar uma formação
para os funcionários do Estado. Trazer a discussão. A ideia não é simplesmente os cursos que nós já fizemos até agora. É um treinamento objetivo para entrar no CEAFEM, entrar no CEAFísico ou até mesmo operar na BEC. A ideia agora é um curso de formação. A ideia é discutir os conceitos de economicidade no uso do recurso público, discutir os conceitos de planejamento, de gestão e assim por diante. Então, o curso é bastante ambicioso, ele é de 80 horas e contamos com a participação de todos. Muito obrigado. Obrigada, Nelson. Quem quiser mais detalhes sobre o curso, deve entrar em contato com Sueli Barros ou Adriana Panunzio, da FASESP, pelo e-mail fasespccfc@fazenda.sp.gov.br. Nós estamos quase no final do nosso programa, mas antes eu gostaria de fazer a última pergunta para o Queiroga. Queiroga, em síntese, por que a unidade gestora deve comprar pela BEC? Primeiro, é muito mais rápido, eu acho que é mais fácil, é uma compra transparente, traz economia, ou seja, possibilita aumentar o poder de compra da unidade. Quer dizer, hoje nós estamos, no cômputo geral das compras em 2001 da Bolsa, nós estamos com um diferencial de 22,62%. Significa dizer que quem está comprando pela Bolsa está aumentando o seu poder de compra em mais de 20%. Né? Quer dizer, aí eu tenho, além disso, eu tenho a questão de transparência, de rapidez de processo, de economia, que eu acho que é uma questão fundamental para o Estado. Né? Tá certo, tá certo. E nós lembramos que para entrar em contato com a BEC, ligue para o telefone 0 operadora 11 3243 3401 ou, se preferir, mande o seu e-mail para becsp@fazenda.sp.gov.br. Antes da gente terminar o programa, eu gostaria novamente de chamar o Basile para conversar com a gente. Basile? Pois é, Renata. Aqui em Osasco, o pessoal ouviu com atenção, assistiu aqui, e para dar uma avaliação final do que foi essa transmissão, eu tenho aqui ao meu lado o Antônio Braga, que é representante de treinamento da FASESP. Antônio Braga, boa tarde. Boa tarde. Como você avalia essa transmissão e esse programa sobre a BEC? Eu tenho uma avaliação bastante positiva sobre o programa, percebi que todas as pessoas acompanhavam com bastante atenção e vejo que esse sistema tem um potencial muito grande de utilização por parte do Estado. Enfim, são novos tempos para a administração pública paulista. Como se vê, uma avaliação altamente positiva, né, Renata? Então, a gente se despede aqui de Osasco. Obrigado a todos aí no estúdio e ao pessoal que está nas 16 telesalas. Obrigado, até uma próxima. Certo. Basílio, obrigada a você. Obrigada ao pessoal que está na telesala de Osasco pela participação. Obrigada ao Queiroga e à Lucila. Obrigada à nossa plateia que está aqui presente e a você que está na telesala. Essa foi mais uma transmissão ao vivo da TV FASESP e nós lembramos que as perguntas das telesalas que não foram respondidas durante esse programa serão encaminhadas aos convidados. Boa tarde a todos e até o próximo programa.